Bom, hoje nós vamos falar de rendimento de reação, né? Então o que é um rendimento de uma reação? É a taxa de conversão de reagente em produto. É a relação entre aquela quantidade que teoricamente seria obtida, aquela quantidade esperada, que é o 100%, e a quantidade que de fato é obtida. Pensa no seu rendimento numa prova. Teoricamente, toda prova você pode tirar 10, mas na prática isso nem sempre acontece. Então essa sua nota, por exemplo, se você tira um 8, o seu rendimento é 8 de 10, 80%. Então essa relação que a gente vai fazer nos exercícios de rendimento. E aí nós temos alguns tipos de exercício. Então o primeiro, que é o mais tranquilo, né? Ele te dá a massa do reagente, certo? Ele pede a quantidade de produto formado com um certo rendimento, ok? Então ele fala assim, ó, qual a massa de CaSO4, sulfato de cálcio, formada na reação de 500 gramas de carbonato de cálcio com ácido sulfúrico em excesso, ou seja, se o ácido está em excesso, o limitante é o carbonato. Admitindo rendimento de 80%. Então coloca a proporção em mol, 1 mol para 1 mol, substitui o mol pela massa molar, substitui o mol pela massa molar. Então a quantidade de carbonato de cálcio, a proporção é 5 vezes maior, então aqui é 5 vezes maior. Então a massa que teoricamente seria obtida são 680 gramas de sulfato de cálcio. Porém o rendimento é 80%, então 680 gramas é o teórico, é o 100%. A massa obtida é 80%, o que daria para a gente então 544 gramas. Tranquilo? Beleza. Bom, segundo exemplo. Pergunta o seguinte, ó, qual a massa de carbonato de sódio utilizada na obtenção de 89,6 litros de CO2 na CNTP, com rendimento de 80%. Então ele obteve essa quantidade. Então, essa quantidade obtida se refere ao rendimento, não é o 100%. Quem entra no nosso cálculo é o 100%, é o teórico. Então, primeiro eu preciso achar quanto que é o 100%. Então, 89,6 é os 90% de rendimento, 100% é o volume de CO2. Então, este volume seriam de 112 litros. Então, coloca na equação 1 mol para 1 mol, substitui o mol pela massa do carbonato de sódio, substitui o mol do CO2 pelo volume molar na CNTP, 112 é a quantidade teórica, a quantidade é 5 vezes maior, então a massa de carbonato de sódio utilizada foi de 530 gramas. Beleza? Tem mais um tipo ainda de exercício que é o seguinte, ele só muda uma coisinha aqui, ó. Ele dá o rendimento, só que aí ele te dá a quantidade de reagente utilizado, dá o que foi obtido e pergunta o rendimento. Então, na verdade, ele troca, né, o que você vai ter que fazer na regra de 3. Né? Ele te dá o obtido, te dá a massa do reagente e ele quer a porcentagem aqui. Tranquilo? Belezinha, belezinha? Bom, então tchau para vocês, até a próxima!